Bem, amados, vamos começar esse culto? Vamos adorar o Senhor nesse tempo. Para você fechar os teus olhos, falar com o Senhor aí no seu lugar, nem apresentar sua vida diante dele, ao seu coração diante dele nesse tempo. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, nessa noite. Nós queremos te bendizer, nós queremos te agradecer. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor. Obrigada porque nós viemos aqui para te adorar, Senhor. Nós viemos aqui para te entregar nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, obrigada porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor esteve conosco durante esse dia. Obrigada porque o Senhor tem nos livrado, Senhor, de todo mal. Nós te louvamos por isso, nós te bendizemos por isso. Senhor, nós queremos nesse tempo oferecer os nossos corações, nosso louvor, Senhor, o nosso corpo, em culto a Ti, Senhor, nesse tempo, em nome de Jesus. O Senhor receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Nós te damos liberdade, Senhor, para fazer aquilo que é a Tua vontade nesse lugar, aqui nas nossas vidas. Nós abrimos o nosso coração, Senhor. Vem mais aqui com a Tua presença, ainda mais forte, Senhor. Nós sabemos que o Senhor já está aqui, ó Deus. Nós sabemos que a Tua presença é real nesse lugar. Nós queremos mais, sentir mais ainda. Enche mais os nossos corações, as nossas vidas. Fala conosco nos louvores, fala conosco através da palavra. Tudo, Senhor, que vai acontecer aqui hoje. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos. Pai, pedimos para que tudo, Senhor, fale no nosso coração. Porque nós queremos sair
em você. Maior é o que está em você. Diz para ela, pode virar para ela. Maior é o que está em você. E aquilo que está no mundo. Nós vamos declarar isso. Amém? Maior é o que está em nós. Agora não vai fazer parar a mente a adorar o Senhor. Porque maior é o Espírito Santo de Deus que está em nós. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É a nossa herança. É nossa herança. Declare isso. Todas as bênçãos de Deus para nós. Tome posse. Tomamos posse. É nossa herança. Toda a vida, todo o poder. Tudo que Deus tem. Tudo que Deus tem para dar. Abençoa as nossas vidas. Abrimos nossas vidas para receber. E nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós. Coloca a mão no seu coração. É o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você pode fechar os seus olhos e agradecer ao Senhor nesse tempo. Agradecer por todas as bênçãos que Ele conquistou por você naquela cruz. Pela saúde, pela graça de sermos filhos dele, pelo amor que Ele nos concedeu, por tudo que Ele te proporcionou, pelo fato de você ser livre para adorar nesse tempo. Você pode agradecer a Ele por isso. Porque Ele mora dentro de você, porque Ele está em nós, porque Ele é maior do que qualquer coisa, porque Ele é maior do que qualquer situação que possa se estabelecer ou que possa se levantar contra as nossas vidas. Porque cada um de nós, nosso Deus, Ele é maior, Ele é vitorioso, Ele é poderoso, e você, junto com Ele, é mais do que vencedor. Agora o Senhor nos garante isso. Nós podemos todas as coisas em Cristo, porque Ele nos fortalece. Aleluia. Nós te louvamos, nós te agradecemos nesse tempo, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça dispensada nas nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigada. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Aplauda o Senhor de novo. Êxodo, capítulo 19. Deixa eu te fazer uma pergunta refletida, que ia levar você a refletir sobre algo relacionado a essa pergunta que eu quero fazer para você. Do que você tem medo? Pense um pouquinho sobre algumas coisas que geram medo em você. Eu sei que cada pessoa teme coisas diferentes. Pode ser que tenham pessoas que temam das mesmas coisas. Por exemplo, quantos têm medo de barata? É um mal comum na maioria das mulheres.
A maioria das mulheres tem medo de barata. E não estão, ou não está em exceção todos os homens. Tem alguns que temem mais barata do que muitas mulheres. Mas isso é uma coisa muito simples, né? Mas do que você, na sua vida, tem medo de verdade? Talvez você tenha medo de ficar doente, uma doença séria, severa, que impossibilite você, que leve você para um estado de leito, uma cama, um estado vegetativo. Talvez esse seja o seu grande medo. Talvez esse não seja o medo de algumas pessoas. Talvez seja o seu. Talvez o seu medo seja ficar endividado, entrar num círculo vicioso, numa bola de neve, no que diz respeito a finanças, e não ter como sair desse estado. Existem pessoas que, se porventura passaram um dia, ou venceram, ou passaram um dia o vencimento da sua conta, o desespero dessa pessoa é alguma coisa assim que chega a ser exagerado. É um medo que ela tem de ter o seu nome negativado. É uma questão até de honra, é uma questão de integridade moral. Uma pessoa tem aquele pavor de repente, entrar num estado de dívida e não ter como sair desse estado de dívida. Só de pensar, a pessoa já entra num estado de ansiedade desesperador. Talvez não seja o medo de muitos. Talvez algumas pessoas já estão tão acostumadas a viver num estado de endividamento que não faz diferença nenhuma, já estou acostumado, já tenho um nome sujo há tanto tempo, a mim não faz diferença, mais uma dívida, menos uma, tudo não faz muita diferença. O medo de uns nem sempre é o medo de outros, mas eu queria que você refletisse um pouco qual é o seu medo. Talvez o medo de alguns aqui é como é que fala? A separação, o rompimento, a dilaceração na família, separação marido e mulher, separação de pais. Talvez o medo dessa pessoa seja esse. Puxa, minha família se romper, isso gera um pânico, um desespero em mim. Eu queria que você entendesse que todas essas coisas que eu estou mencionando como medo, que afetam a vida das pessoas, é possível que aconteça. É possível que aconteça. Eu diria assim, todas as pessoas estão sujeitas a passar por situações dessa, ou desse tipo, dessa natureza. Todas as pessoas estão sujeitas. São coisas possíveis de acontecer. Pensa aí, de repente, qual é o seu medo? Pastor, você não mencionou meu medo. Eu tenho medo de outras coisas. Não sei qual é o seu medo, aquilo que literalmente põe você num estado diferenciado daquele normal quando tudo vai bem. Uma outra pergunta em cima dessa: o que é que esse medo provoca em você? O que é que esse medo gera em você? Algumas pessoas, quando estão num estado de medo, elas simplesmente estagnam, paralisam, elas perdem a mobilidade, elas perdem a capacidade de raciocínio, elas simplesmente travam naquele momento. Algumas outras pessoas, frente ao seu medo, elas vão para cima da situação, mas de uma forma abrutalhada, sem saber o que fazer ou como fazer. Vai para cima do problema, mas não sabe o que fazer. E é onde muitas coisas ruins acabam acontecendo. Porque é o momento em que muitas pessoas literalmente metem os pés pelas mãos. Enquanto outros, frente ao medo, correm da situação, fogem dela, desesperadamente larga tudo e vai embora. Do que você teme? E quando você está no estado de medo, como você reage? E agora uma outra pergunta que eu acredito que o seu coração, se não fez ainda, vai fazer. Por que você está perguntando isso, pastor? Por que você está nos fazendo refletir sobre isso, pastor? Por uma razão muito simples. Existem muitas pessoas que têm medo de Deus. Muitas pessoas
Não, eu não tenho medo de Deus. Você vai entender que pode ser que o seu medo de Deus seja alguma coisa enrustida, camuflada, que você não percebe, mas está presente aí. E é exatamente isso que inibe você quanto àquilo que Deus espera de você. Você acha que Deus espera alguma coisa de você? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você espera alguma coisa de Deus? Essa eu sei a resposta. Eu tenho certeza absoluta. Eu sei a resposta. Mas eu vou perguntar de novo. Você espera alguma coisa de Deus? Sim ou não? Sim. Está comigo? Sim. Espera alguma coisa de Deus? Eu não sei o que é que você espera. Mas eu acredito que alguma coisa você está esperando de Deus. Pastor, eu acabei de alcançar o que eu estava esperando. Então espera um pouquinho, porque logo você vai estar esperando outra coisa. A nossa vida é um ciclo de espera. Nós esperamos muita coisa. E não é porque alcançamos algumas que já não temos necessidade de outras. Ou seja, nós sempre vamos ter necessidade de alguma coisa na nossa vida. Isso quer dizer que, como bons cristãos que somos, vamos esperar em Deus, sim ou não? Vamos esperar em Deus. É verdade que tem muito crente que está esperando em alguma outra coisa. Estou esperando no meu patrão um aumento. Estou esperando no governo uma mudança. Estou esperando no meu médico que ele me dê aí um posicionamento, que ele me diga algo, que ele me fale algo. Eu estou esperando nisso, estou esperando naquilo. Ou seja, você está esperando alguma coisa, e deixa eu te dizer aqui, se a sua espera não é no Senhor, você está esperando em alguma coisa que não é a fonte correta. Você está esperando em algo errado. Você está esperando em algo errado. Então eu quero que você entenda isso. Pare de esperar. Se você não estiver esperando no Senhor, espere no seu patrão, mas que não seja ele a fonte da sua convicção de que vai vir o que você está esperando. Espere no governo, mas que não seja ele a fonte daquilo que você está esperando, que a fonte seja Deus. A questão é, como bons cristãos, nós estamos esperando, sim, alguma coisa, e eu espero que, veja o meu trocadilho aqui, né? Eu espero que a sua espera seja no Senhor, e não em outra fonte. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão esperando, mas que têm medo. Eu pedi para você abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19. Eu quero ler aqui, não vou ler uma Bíblia de papel, porque eu não tenho essa versão da Bíblia de papel. E aqui eu acho que vai ajudar um pouquinho mais na compreensão. Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 1, o povo de Israel chega aonde Deus pediu para que ele fosse quando tirou ele do Egito. O povo esperava pela libertação no Egito. E Deus vai, através de Moisés no Egito, dizer: eu vou tirar vocês daqui e vou levar vocês para o pé do Monte Sinai. E ali vocês vão me adorar. E eu vou me manifestar a vocês ali. E o povo sai do Egito, tudo aquilo que você sabe, Deus usou de mão forte, os milagres, as pragas do Egito, o mar que se abre, o povo passa, ou seja, tudo aconteceu, Deus sempre mostrando a presença dele no meio do povo, até levar o povo aonde ele disse que levaria. Versículo 1 vai dizer assim, olha, Deus vem lembrando o povo. Exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, o Senhor o chamou e disse: transmita esta mensagem à família de Jacó
anuncia aos descendentes de Israel. Eu quero que você observe o que é que Deus quer que o povo saiba até esse momento. Preste atenção, no versículo 4 diz assim: vocês viram o que fiz aos egípcios, sabem como carreguei vocês sobre asas de águia e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, será o meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Versículo 6: serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Olha que coisa tremenda. Deus chama Moisés do meio do povo: sobe aqui para mim, Moisés. E Moisés vai até onde Deus queria que ele fosse, e lá Deus vai dar a ele uma notícia para levar para o povo. Você vai dizer algo para o povo que eu quero que o povo saiba. É isso que você vai dizer. E aí vem o que Deus pede. Mas o que me chama a atenção é o que Deus vai dizer a partir do versículo 6, que eu vou reler. Diz assim, versículo 5, desculpa. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança. Aí eu fico perguntando, ou eu pergunto para você, de que aliança será que Deus está falando com o povo de Israel aqui? Que aliança vigorava, estava em vigor até aquele momento, para que Deus pedisse para o povo observar e obedecer as cláusulas de uma aliança que Deus tinha feito com o povo? De que aliança Deus está falando aqui? Deixa eu refrescar a sua memória. Deus está falando da aliança abraâmica, a aliança que ele fez com Abraão. Desde a aliança abraâmica, Deus não havia renovado a aliança. E que aliança era essa? Que tipo de aliança era essa a que Deus está se referindo aqui? Aliança em que apenas Deus havia se comprometido em abençoar o povo. Qual era a participação do povo nessa aliança? Andar com Deus. E qual era a participação de Deus sobre essa aliança? Abençoar o povo com terra, descendência e bênção. Ou seja, o compromisso era de Deus em abençoar o povo. E o do povo, qual era o compromisso? Andar com Deus. Era esse. E Deus tira o povo do Egito, leva o povo até o lugar onde ele estava ou queria falar com o povo, e ressalta isso. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, andem comigo, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Aí o versículo 7 diz assim: e Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. Aí o versículo 9 diz assim: e o Senhor disse a Moisés: virei até você numa nuvem densa, para que o povo me ouça quando eu lhe falar, e assim confie sempre em você. Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado. Versículo 10. Então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai, à vista de todos. Marque um limite ao redor de todo o monte e avise o povo: tenham cuidado, não subam ao monte, nem mesmo toquem o limite. Quem tocar no monte certamente será morto. Ninguém ponha a mão na pessoa ou no animal que ultrapassar o limite. Antes, apedreje ou atravesse-o com flechas.
Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver, mas quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir ao monte. Preste atenção. Deus até aqui apenas faz uma observação para o povo. Tem algo inserido que eu não quero entrar em detalhes, apenas pegando um ponto necessário para que você entenda o que eu quero compartilhar com você nessa noite. Deus apenas faz uma observação, marque um limite e o povo vai ficar aquém desse limite. O povo não vai ultrapassar esse limite até o momento em que eu determinar. Quando terminar o toque da buzina, o toque longo da buzina, da trombeta, então o povo vai poder subir o monte. Aonde Deus iria se manifestar? No monte. Deus fala, até que, em outras palavras, só para você entender, até que eu me manifeste do jeito que eu quero me manifestar, não se aproxime do monte, não chegue no monte, não toque no monte, até que eu me manifeste do jeito que eu quero me manifestar. E depois de eu ter me manifestado do jeito que eu quero me manifestar, então o povo vai poder subir do monte. É isso que Deus está dizendo aqui. Deixa eu pegar aqui onde eu parei. Finalzinho do versículo 13, mas quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir o monte. 14. Moisés desceu do monte e foi até onde o povo estava. Até onde o povo estava. Ele os consagrou, providenciou que lavassem suas roupas e lhes disse: preparem-se para o terceiro dia e até lá não tenham relações sexuais. 3 dias. 3 dias foi o tempo que Deus determinou para que a manifestação dele fosse completa. Para que ele se manifestasse, o povo iria se aproximar e no momento certo o povo poderia chegar aonde Deus estava no Monte Sinai. Aí, versículo 16 diz assim: na manhã do terceiro dia, houve estrondo de trovões, e clarão, e raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. O Monte Sinai estava todo coberto de fogo, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvem de fumaça subiam ao céu, como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte, e ele subiu. Então o Senhor disse a Moisés: desça e alerte o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor. Do contrário, muitos morrerão. Até mesmo os sacerdotes que se aproximam do Senhor deverão purificar-se, para que o Senhor não os destrua. Moisés respondeu ao Senhor: mas o povo não pode subir ao Monte Sinai. Tu já nos advertiste. Marque um limite ao redor de todo o monte para separá-lo como lugar sagrado. O Senhor, porém, disse: desça do monte e depois suba de novo, acompanhado de Arão. Enquanto isso, não permita que os sacerdotes nem o povo ultrapasse o limite para se aproximar do Senhor. Do contrário, ele os destruirá. Moisés desceu até onde o povo estava e lhes comunicou o que tinha sido dito. Que coisa interessante. O que Deus queria? Deus queria visitar o seu povo. Deus queria interagir com o seu povo. E Deus estabelece um meio através do qual, ou um método através do qual isso iria acontecer. Eles estavam onde Deus queria que eles estivessem, para praticar a adoração que Deus pediu desde o Egito. Só que agora Deus está preparando o povo para esse momento. Deus está, como eu falei, manifestando-se no monte.
apresentando-se no monte, permitindo que o povo o veja de uma forma gloriosa, soberana, no pico do monte, até o momento em que Deus vai liberar o povo para subir ao encontro dele. Mas aí ocorre que o povo não estava esperando que Deus fosse manifestar-se daquele jeito. Trovões, relâmpagos, fogo, fumaça, terremoto, vento. O povo não estava esperando que Deus fosse se apresentar daquela forma. Talvez o povo estivesse esperando que Deus fosse simplesmente, numa forma corpórea, apresentar-se diante deles e ia falar com eles. Talvez fosse dessa forma que o povo estivesse esperando que Deus fosse se apresentar. Mas Deus tinha algo reservado nesse contexto de manifestação. E deixa eu dizer uma coisa para você: Deus sempre tem algo reservado no contexto da sua manifestação. O problema é que a má interpretação da forma como Deus se manifestou no passado tem comprometido a forma como Deus pode se manifestar no presente, e está comprometendo a forma como Deus provavelmente ainda há de se manifestar no futuro. A forma como ele se manifestou no passado gerou um pânico, e você vai observar, se você pegar aí, vai para o capítulo 20, versículo 18. Capítulo 20, versículo 18. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. O povo, quando viu a forma como Deus escolheu para se manifestar, Deus, por sua vez, você quer ver? Moisés vai dizer aqui no versículo seguinte, nos versículos seguintes: disseram a Moisés, o povo vai dizer para Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Olha a mentalidade do povo quando viu Deus se manifestar. Em nenhum momento, dentro do que Deus disse para o povo, inicialmente Deus disse que os mataria. Deus disse que os abençoaria, que eles apenas aguardassem o momento certo. Quando o povo, recebendo a mensagem de Deus, o povo, esse é o grande problema do povo, talvez esse tenha sido o seu problema. Quando Deus disse que era para o povo cumprir a aliança, obedecer o princípio da aliança, porque Deus iria abençoá-los, o povo de uma forma muito, como é que eu posso colocar aqui, de uma forma muito grosseira, o povo vai dizer assim: tudo que o Senhor falou, nós temos condição de fazer. Tudo que o Senhor falou, nós podemos realizar. Qualquer que sejam as expectativas que Deus tenha a nosso respeito, nós somos capazes de suprir as expectativas de Deus. Aí Deus então vai pedir um tempo para se manifestar desse jeito diferente. E quando Deus se manifesta desse jeito diferente, o povo enche-se de medo. Não é de temor, é de medo de verdade. O povo passa a ter medo de Deus. Dá uma olhada no que é que o povo fala para Moisés: Moisés, fale você conosco. Nós não queremos que Deus fale conosco. Um povo que até algum momento atrás disse assim: tudo que o Senhor falar, nós temos condição de fazer. Agora esse mesmo povo vai dizer: fale você conosco, não deixa Deus falar com a gente não, para a gente não morrer. O povo estava com medo de Deus. Não foi para isso que Deus levou o povo até aquele lugar, queridos. Não foi para isso que Deus tirou o povo do Egito. Não foi para isso que Deus libertou o povo. Não foi para isso que Deus fez o que fez no meio daquele povo. Não foi para que o povo tivesse medo dele. Por uma razão simples: medo, ou ele vai estagnar a pessoa, ou ele vai fazer a pessoa meter os pés pelas mãos, ou ele vai fazer a pessoa retroceder. O medo nunca vai deixar as pessoas agirem com sensatez.
O medo nunca vai facilitar que as pessoas façam exatamente o que elas precisam fazer. O medo nunca vai deixar as pessoas agirem de forma sensata. Dá uma olhada no que Moisés vai dizer aqui para esse povo. Deixa eu pegar aqui o versículo seguinte. Versículo 20. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los, e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Tinha um propósito, a forma como Deus estava se manifestando. O povo tinha que reconhecer que o Deus deles era um Deus poderoso, era um Deus que tinha o poder de controlar todas as coisas. Deus estava controlando céus e terra naquele momento. Deus estava assumindo o controle de toda a natureza. Se não bastasse tudo o que ele já tinha feito anteriormente, desde o momento que começa a tirar o povo do Egito até chegar naquele ponto, agora Deus está se apresentando, se revelando, se manifestando como um Deus que tem o controle de todas as coisas. Os relâmpagos, os trovões, o fogo, a fumaça, os terremotos, a ventania, tudo era a forma como Deus estava se apresentando. Era para que o povo entendesse: o nosso Deus é um Deus que tem o domínio e o controle de todas as coisas. Era isso que Deus queria que o povo compreendesse. E o momento de o povo subir um monte para se encontrar com Deus estava para chegar, mas antes de chegar nesse momento, o povo começa a retroceder quando viu a forma como Deus se manifestou. Ao invés de o povo esperar pelo momento e ir ao encontro de Deus, o povo começou a recuar, sair da presença de Deus, fugir da presença de Deus. Queridos, o medo sempre vai levar as pessoas a agirem de forma incoerente com aquilo que se espera no momento. O medo sempre vai levar as pessoas a reagirem da maneira errada. Nós temos a prova de que isso aconteceu com o povo de Deus. Escute, isso continua acontecendo com o povo de Deus dentro da igreja. Não, eu não tenho medo de Deus. Eu não tenho medo de Deus. Faz uma reflexão sobre o seu tipo de relacionamento com Deus, sobre a forma como você se relaciona com Deus. Faz uma reflexão, preste atenção. Quando Deus se manifesta e queria que o povo se aproximasse, o povo retrocede. E o que é que o povo diz? Moisés, fale você conosco. Não deixa Deus falar com a gente, não. Em outras palavras, nós não queremos que Deus fale conosco. Você quer ver que coisa interessante? Talvez não seja o seu caso, mas tem muita gente que não se dispõe a buscar um nível de relacionamento ao ponto de entender, ao ponto de ouvir, ao ponto de receber direções diretas de Deus sobre a sua vida. Aí cabe uma pergunta: o que é que impede uma pessoa de buscar um nível de relacionamento com Deus, aonde essa pessoa vai ter direções, vai ouvir Deus falar com ela livremente, particularmente? Nós estamos vivendo um tempo onde a maioria das pessoas, e talvez não seja o seu caso, só consegue ouvir Deus na boca de outras pessoas. Mas eu não tenho medo de Deus, então o que é que te impede de buscar Deus? É que eu não consigo ouvir. Por que será? Por que será que as pessoas hoje, elas não conseguem mais ouvir Deus? E quando tem necessidade de ouvir Deus, escute, quando tem necessidade de ouvir Deus, essas pessoas muitas vezes correm atrás de alguém que, por alguma razão, tem uma habilidade de profetizar. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Vou ligar para o profeta para ele profetizar na minha vida, para dar uma direção para mim. Eu preciso que Deus me direcione sobre algo que eu preciso fazer. Então eu preciso conversar com o irmão, para que ele ore para mim, para que eu saiba o que eu tenho que fazer.
sabe, nós percebemos que existe um número muito grande, crescente dentro da igreja, de pessoas que não conseguem se aproximar de Deus, que não conseguem mais ouvir Deus, que não tem mais aquela expectativa de que Deus vai falar com ela. Sabe, tudo que Deus queria era fazer do povo de Israel uma nação de sacerdotes, uma nação santa. É interessante, porque depois desse episódio, Deus vai levantar uma tribo de sacerdotes no meio da nação. Quando Deus chama o povo, Ele fala: eu quero que vocês sejam uma nação de sacerdotes. Isso quer dizer, todos vocês serão representantes direto meu, no meio de todo mundo. Cada um de vocês, distintamente, serão representantes meus sobre a terra. É isso que Deus estava falando do povo no começo da minha leitura com vocês. Todos vocês vão me ouvir e vão poder transmitir o que eu tenho para aqueles que não fazem parte do povo de Israel. Deus estava separando uma nação para ser representante dele no meio de todo mundo. Deus estava buscando um povo, uma nação inteira, para ser representante dele. Mas por causa do medo, Deus então teve que separar uma tribo no meio daquela nação. Você sabe que aquela nação foi uma nação que cresceu a partir de 12 tribos. Foram 12 homens que geraram famílias, filhos. Essas famílias e filhos compuseram uma tribo. Cada um desses homens desenvolveram uma tribo. Eram 12 tribos. Essas tribos espalharam-se, multiplicaram-se, formaram o povo de Israel. Aí eu diria assim, todas as 12 tribos, Deus queria que fossem tribos de sacerdotes. Mas o medo fez o povo recuar. Quando o povo recuou, Deus então agora tem que escolher uma tribo para fazer o que todos deveriam fazer. E por quê? Por causa do medo. Hoje a gente vê dentro da igreja tão poucas pessoas fazendo o que Deus quer que seja feito. E a maioria esperando por esses poucos, a fim de que as suas vidas sejam guiadas e direcionadas. Quando na verdade Deus quer guiar a sua vida particularmente, sem que haja necessidade de que outros interfiram nessa direção. Sabe, o desejo de Deus não é que as pessoas sejam guiadas por outros. O desejo de Deus é guiar a vida de cada um particularmente. Quando Deus guia a vida das pessoas, escute isso, não há conflitos, não há confrontos, não há confusão, não há intrigas, não há problemas, não há dificuldades. Quando Deus guia a vida das pessoas, não há problema. O problema é quando as pessoas esperam que outros guiem as suas vidas. Porque daí tem uma coisa muito interessante. Se as pessoas, preste atenção, não conseguem ouvir Deus, elas também não conseguirão ouvir outros. Elas não vão conseguir ouvir outros. Por uma razão muito simples. Quem fala com você é alguém que está ouvindo Deus ou não. Quem fala com você é alguém que está ouvindo Deus ou não. Porque se eu não consigo ouvir Deus, pode ser que a pessoa que está direcionando a minha vida também não esteja conseguindo, porque é o que eu vou acreditar. Se eu tenho dificuldade de ouvi-lo, eu também vou ter dificuldade de acreditar que outros estão ouvindo nitidamente, plenamente, para que possam direcionar a minha vida. E é aí que os conflitos acontecem. É aí que os problemas se instalam. Quando se levantavam no meio da nação de Israel juízes, sacerdotes, reis, que o povo acreditava nesses homens e se posicionava debaixo deles, porque acreditavam
aconteceu de o povo passar a ser conduzido por outros homens porque tiveram medo de se encontrar com Deus. E hoje ainda é assim dentro da igreja. As pessoas ainda têm medo de se encontrar com Deus. Pastor, eu não tenho medo. Então por que não se encontra? Uma coisa tão interessante, eu acredito que não é o seu caso. Tenho certeza que não. Quer dizer, eu quero acreditar que não seja. Tem gente que tem medo de orar. Tem medo de orar. Você quer ver que coisa interessante? Deixa eu ver se você vai ser sincero comigo e com você mesmo. Você já experimentou orar depois de ter feito uma tremenda besteira na sua vida? Fez a maior burrada da sua vida, meteu os pés pelas mãos, você sabe que o que você fez não foi legal, e aí você, por alguma razão, se dispõe a orar. Você vai orar. Como é que você reage, ou como é que você interage nessa oração? Ou melhor, que tipo de oração você faz? Você já teve essa experiência? E qual é a sensação que você tem na sua oração? Os céus estão fechados. Deus não me ouviu. Eu tenho a sensação de que Deus não deu a menor importância para aquilo que eu orei. Deus nem viu, nem olhou, nem ouviu. Deus não está nem aí comigo. Sabe, essa é a sensação da maioria. Não estou dizendo que é a sua. Porque depois que a gente aprende que a nossa entrada na presença de Deus, ela está liberada e que não existe mais restrições para nós entrarmos na presença de Deus, a gente sabe que mesmo depois de meter os pés pelas mãos, mesmo depois de fazer a maior besteira da nossa vida, mesmo depois de termos feito aquilo que a gente nunca imaginou que faria, mas acabou fazendo, a gente sabe que tem livre acesso à presença dele. Sabe por quê? Porque, embora o povo de Israel ficou condicionado a algumas restrições da parte de Deus, quando Jesus veio, ele veio para literalmente mudar essa condição e nos dar uma outra oportunidade de acesso à presença do Pai de novo. Sabe, tem gente hoje dentro da igreja, e eu sei que não é o seu caso, por isso eu fico à vontade para falar, é o caso de pessoas que não vieram hoje, então essas pessoas me constrangeriam se estivessem aqui de falar o que eu vou falar, mas não é o seu caso, então eu posso falar porque eu sei que eu não estou ferindo ninguém. Existem pessoas dentro da igreja hoje que elas permanecem na igreja porque têm medo de ir para o inferno, mas elas não têm uma vida de intimidade e relacionamento com Deus, porque elas têm medo de Deus. Elas têm medo do que Deus pode fazer com elas. Por uma razão simples, elas erram e não conseguem parar de errar. Então elas têm medo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você tiver medo de Deus, você nunca vai conseguir parar de errar. Você está por conta na mudança da sua vida. O que nos ajuda a ser diferente naquilo que fazemos é o fato de estarmos perto dele, é o fato de estarmos junto dele, é o fato de sermos guiados por ele, é o fato de fazermos parte da aliança com ele. É isso que nos ajuda a ser diferente daquilo que somos. Deixamos de errar quando estamos perto dele. É mais ou menos assim, o filho erra menos quando está junto com o pai e com a mãe. Parece piada, mas é verdade. Você quer ver o filho errar? É ele sair sem pai e sem mãe. Aí ele está entregue a si mesmo. E entregue a si mesmo, a possibilidade de fazer o que não deve é grande, por uma razão simples. Aparentemente, o erro é prazeroso. O
que inibe o filho de errar é a presença do pai, é a presença da mãe. É o que inibe o filho de errar. Tudo bem que isso não pode ser uma regra se a gente falar humanamente. Porque tem muitos pais que são responsáveis pelos erros dos filhos. Tem muitas mães que induzem os filhos ao erro. Então não estou falando de uma regra, mas eu estou falando de pais sensatos. São aqueles que quando o filho vai fazer uma coisa errada, menino, faz isso. Não é dessa forma. Aconteceu algo, o menino já vai reagir meio que violento, meio que bravo, meio que a grosseria. Vai dizer, o que é isso? Como você aprendeu isso? Quem ensinou isso para você? Vai lá pedir perdão. Aí o menino tem que baixar a cabeça e me perdoa. Ou seja, o que inibe o filho de errar é a presença do pai. O que Deus queria era trazer o povo para perto dele, porque perto dele o povo iria viver uma vida boa. Mas quando Deus se manifestou do jeito que ele queria se manifestar, para que o povo percebesse que Deus é poderoso, tremendamente poderoso, é o único Deus que tudo pode fazer. O povo teve medo de Deus, e o medo fez com que o povo se afastasse de Deus, e um povo afastado de Deus faz tudo de errado. A princípio Deus não queria que o povo o visse como um Deus. Deus queria que o povo o visse como um pai, como um amigo, como alguém próximo, que está para ajudar, que está para favorecer, que está para abençoar, que está para direcionar. Por isso que a Bíblia fala que Abraão foi chamado amigo de Deus. Era o nível de relacionamento que Deus queria desenvolver naquela aliança, um relacionamento de amizade, de proximidade, de entrega. Era um tipo de relacionamento que Deus queria. Por isso que Deus ressalta: se vocês tiverem o cuidado de me obedecer e fazer aquilo que está dentro da minha aliança. E ele está falando da aliança abraâmica. A aliança mosaica ele vai fazer ainda, vai fazer depois desse episódio. Antes desse episódio não tinha aliança com Moisés, não tinha aliança de lei, não tinha aliança de nada. Era aliança de graça, era aliança de promessa. Deus queria estar pertinho do povo, mas o povo tinha que saber quem era Deus. Deus não era uma pessoa qualquer. Ele não era uma pessoa que a gente pode passar por cima, que a gente pode desprezar, que a gente pode ignorar, que a gente pode tratar de qualquer maneira. Deus não era uma pessoa comum. Ele é Deus, embora quisesse um relacionamento de amizade, de proximidade, mas não queria que o povo perdesse a mentalidade de quem ele é. Por isso que Moisés fala para o povo: ele manifestou-se assim para provar vocês, para que o temor dele nunca se afaste de vocês, a fim de que vocês se entreguem ao pecado. Foi por isso que ele se manifestou dessa forma, para que vocês não percam na mente de vocês a visão de quem é Deus. Ele é poderoso, ele é grandioso, ele é soberano. Mas isso fez com que o povo tivesse medo. Hoje as pessoas se aproximam de Deus, não é o seu caso, então eu fico à vontade. As pessoas se aproximam de Deus por interesse, mas quando diz respeito à intimidade, as pessoas têm medo. Sabe por quê que elas têm medo? Por uma razão simples: porque o coração delas abriga coisa ruim. Isso que Jesus fala lá: eles não vêm para a luz, porque a obra deles é de trevas. Então eles não vêm para a luz, porque eles têm medo do que a luz pode fazer quando iluminar a vida deles. Quando iluminar a vida deles. Porque quando uma pessoa de trevas vem para a luz, tudo que ela faz é exposto. Tudo que ela faz vem à tona. Tudo que ela faz se manifesta. Então, para que não corra o risco de que tudo que ela faz venha à tona, elas ficam longe de Deus. Aí entra nesse contexto: gente, olha por mim. Gente, olha por mim, por favor. Estou precisando tanto, gente, olha por mim. Mas por que não busca a intimidade com Deus? Aí eu respondo: medo. Não tenho medo. Sonda direito o coração. Sonda direito.
A única coisa que nos impede de se aproximar de Deus, queridos, a única coisa que nos impede, vou dizer, eu quero que você entenda, diabo, demônio, nenhum pode impedir o homem de se aproximar de Deus, nenhum pode impedir o homem de se aproximar. Qualquer homem que tome a decisão de se aproximar de Deus, nenhum demônio pode segurá-lo, nenhum demônio pode segurá-lo. Não importa o escalão que esse demônio ocupe no inferno, nenhum demônio pode segurar. Quando o homem decide, eu vou me aproximar, ele pode, porque o demônio não pode impedir. O pecado não pode impedir o homem de se aproximar de Deus. O pecado não pode impedir. Foi para isso que Jesus se manifestou, para literalmente expelir o pecado da raça humana, purificar o ser humano do pecado. Então o pecado não pode impedir o homem de se aproximar de Deus. Então o que tem impedido os homens de se aproximarem de Deus nos nossos dias? Muito embora estejam dentro das igrejas, mas não se aproximam de Deus. O medo. O medo é a única coisa que impede o homem de se aproximar de Deus. O que fica claro, que fez com que o povo recuasse da presença de Deus, foi o medo. Moisés, fale você conosco. Não deixa Deus falar, para que não morramos. Do que o povo estava com medo? Do que o povo estava com medo? Sabe, às vezes o medo nem é do que fez, é do que não vai conseguir deixar de fazer. Esse é o medo de muita gente. Nem é daquilo que fez, é daquilo que não vai conseguir deixar de fazer. Mas escute, não vai conseguir deixar de fazer porque você está tentando deixar com as suas próprias forças. E enquanto você lutar com as suas forças, eu sinto muito em dizer, você vai se frustrar tentativa após tentativa. E não vão passar de tentativas. O que vai ajudar você a deixar de fazer o que você sabe que não deve fazer é a aproximação da pessoa de Jesus. Quando você se aproxima dele, ele ajuda você a deixar tudo aquilo que você não deve fazer para trás. Ele ajuda você. Por isso que o salmista diz assim, e olharam para ele e foram iluminados. Quando ele começa a iluminar a minha vida, talvez aí esteja o grande medo de muita gente. Quando a gente começa a se aproximar de Deus, sabe o que começa a ficar latente dentro de nós? O que começa a ficar visível, o que começa a ficar perceptível dentro de nós, são as coisas ruins e erradas que nós abrigamos. É uma coisa impressionante. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós tomamos consciência das coisas ruins que existem em nós. É por isso que muita gente abre mão e vai embora. Eu não vou perto de Jesus. Quanto mais perto dele eu chego, pior eu me torno. Não é que você se torna pior, você já é isso tudo. É que quando você se aproxima dele, você começa a tomar consciência de quem você é de verdade. Não é que você está se tornando pior, você já é aquilo. E você agora está começando a conhecer quem você é. E quanto mais você se aproxima, mais nítido vai ficando o que você é. Mas não é para que você saiba que você é uma pessoa péssima, que ele está deixando você perceber o que existe dentro de você. É para que você saiba que ele pode mudar tudo isso em você, se você quiser. Eu quero, e o que eu preciso fazer? Me aproximar mais dele. Quanto mais perto, melhor vai ficando a minha situação. Hoje a gente tem uma igreja em pânico, a gente tem uma igreja desesperada, uma igreja enterrada em problemas. Por quê? Porque a gente tem uma igreja longe de Deus. Falem os homens conosco, mas não falem Deus com a gente. Até porque para Deus falar com alguém, escute, esse alguém tem que se aproximar dele. Escute, Deus não fala com ninguém de longe. De longe, ele manda alguém para falar. Deus não fala com ninguém de longe. Quer falar com Deus? Chega perto dele. Se aproxima dele, então você vai ouvir.
Enquanto você não se aproxima dele, você sempre vai ouvi-lo por intermédio de outras pessoas. É para isso que existem os profetas hoje, para falar com pessoas que não se aproximam de Deus. Ah, mas o que o profeta falou foi só coisa boa para mim. Grande coisa. A Bíblia está falando tudo isso para você, mas você não quer ouvir. Tem que o profeta falar para você achar que Deus está falando com você. Aí eu diria, você está desprezando Deus através da palavra e dando crédito à palavra que sai da boca de um homem. Está errado então ouvir um profeta? Não, não estou dizendo que está errado. O que está errado é você deixar de buscar Deus e ter que ouvi-lo por boca de outros. Isso está errado. Isso está errado. Então, quando eu estiver buscando Deus, os profetas não falarão comigo, vão falar muito com você, talvez mais do que você tenha ouvido até então. Mas vão falar de um jeito diferente com você. Sabe? Do que é que você tem medo? Você pode ter medo de muitas coisas. E isso não é um pecado. Não é pecado. Ter medo não é pecado. Pecado é abrigar o medo e deixar o medo controlar você. Isso é pecado. Mas ter medo não é pecado. Você pode ter medo. Você só não pode ter medo de Deus. Alô? Pode ter medo de entrar em dívidas? Pode ter medo. Talvez esse medo seja até preventivo. Medo bom, que vai levar você a, eu preciso fazer, eu tenho que pagar, não posso ficar em dívida. Muito bom. Talvez o seu medo de ficar doente é preventivo. Vai levar você a cuidar melhor da sua saúde. É bom. É um medo bom, está fazendo algo bom na sua vida. Estou com medo de que a minha família entre num colapso. Então, faz alguma coisa para manter a sua família coesa. É um medo bom, é preventivo. Está motivando você a fazer alguma coisa boa. Então é um medo bom. Agora, se esse medo está levando você a meter os pés pelas mãos, se esse medo está paralisando você, se esse medo está colocando você em retirada, esse medo é exagerado, esse medo é do inferno, esse medo não é bom. Agora, se o medo que você tem é de Deus, esse é pior ainda. Esse é pior ainda. Para resumir e finalizar, no capítulo 20, no versículo 21, diz assim: enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Enquanto os medrosos permaneceram longe, Moisés entrou na nuvem aonde Deus estava. O que eu quero que você absorva nessa noite é essa ideia. Você pode ficar distante ou você pode entrar na nuvem. Mas a nuvem é escura, pastor. Interessante, a Bíblia fala que aonde Deus estava, a nuvem era escura. Mas escuro não é sinônimo de trevas. Trevas não é sinônimo de inferno, demônio. A forma como Deus escolhe se apresentar não importa. O que importa é que aonde Ele está é o único lugar seguro para que também possamos estar. Enquanto os medrosos permaneceram à distância, Moisés entrou na nuvem. Durante toda a existência de Moisés, no meio daquele povo, era Moisés falando com Deus, boca a boca, e trazendo a direção para o povo. Você tem a opção de ficar fora e vai ter que ouvir os outros falar sobre Deus para você, porque você tem medo de entrar na nuvem, ou você tem a opção de entrar na nuvem. Para isso você precisa perder o medo de Deus. E perdendo o medo de Deus, escute, você vai desenvolver tempo de oração, estudo da palavra, tempo de consagração, busca
por aquilo que é o querer e o propósito de Deus. E é assim que Deus vai interagir com você. Ah, mas eu faço isso e não acontece nada. É porque você tem medo de ir mais fundo. Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando? Quando? Enquanto você for raso na sua busca, você ainda continua do lado de fora da nuvem. Intensifique a sua busca. Ah, eu não tenho tempo. Você tem medo. Ah, eu não entendo. Você tem medo. Ah, é difícil para mim. Você tem medo. Vai depender daqueles que entram para trazerem a direção para você. Vai depender. A questão é, até quando? Nessa noite Deus te convida para entrar no nuvem. Pastor, mas a nuvem está fumegando, está pegando fogo, estou vendo terremotos, relâmpagos e os trovões. Você está com medo dessas coisas? Deus é maior que isso. Amém. Deus é maior que isso. Não podemos adorar a Deus em congregação porque o vírus pode nos contaminar. Você tem medo. Deus é maior que o vírus. E se o vírus nos pegar e nos matar, louvado seja Deus, porque Paulo dizia: a morte para mim é lucro. A morte para mim é lucro. Existem alguns lugares na terra que os homens e mulheres, para adorarem a Deus, eles entram nos bueiros, eles vão para os esgotos para buscar Deus. Você tem noção do quanto de contaminação essas pessoas estão se sujeitando quando vão buscar a Deus no esgoto da cidade? Essas pessoas entenderam: morrer por Cristo é lucro. Nós não podemos deixar que as coisas da vida nos impeçam, nos atrapalhem de nos aproximarmos de Deus. Mas nós estamos indo contra a diretriz da sociedade. Se o prefeito falou, nós temos que acatar princípio de honra. Chegaram para Pedro e disseram assim: olha, a partir de hoje, não pregue mais essa palavra. E não foi qualquer pessoa que disse isso para Pedro. Foram os governadores da cidade. E Pedro olhou para eles e disse assim: mais vos importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Se eu tenho um princípio de honra com vocês, maior é o princípio de honra que eu devo ter para com Deus. E se o meu princípio de honra para com Ele não for maior do que eu tenho com vocês, é porque eu tenho medo dele. Deixa eu te fazer uma pergunta e encerro. Você tem medo de Deus? Não responde. Você tem medo de Deus? Pastor, eu tenho medo de ficar desempregado. Quem é Deus para você? Pastor, eu tenho medo de ficar doente. Quem é Deus para você? Pastor, eu tenho medo da minha família se arrebentar. Quem é Deus para você? Se o que você teme é maior do que Deus, é porque no fundo o seu medo não é do problema, é de Deus. Deus quer você na nuvem. Deus quer você perto dele. Sai do pé do monte. Sobe o monte. A propósito, o som da trombeta prolongada já cessou. Está na hora do povo subir o monte. Deus está esperando. Vem para mim. Vem para mim. Deus está esperando o momento em que Ele vai se relacionar com você. Sai do pé do monte. Sai do pé do monte. Pastor, a minha mulher não quer ir. Deixa ela, vai você. O meu marido não quer ir. Deixa ele, vai você. Os meus pais não querem ir. Deixa eles, vai você. Os meus filhos não querem ir. Deixa eles, vai você. O meu colega não quer ir. Deixa ele, vai você. Pastor, o meu melhor amigo não quer ir. Deixa ele, vai você. Vai você. Sabe por quê? Já queria ter acabado uns 15 minutos. Jesus fala sobre uma parábola. Na verdade, em vários contextos,
Mas tem um episódio que Jesus fala assim: vão estar dois no moinho, um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Sabe quem vai ser levado? E sabe quem vai ser deixado? Vai ser levado aquele que entrou na nuvem, aquele que buscou a presença. Sabe quem vai ser deixado? O que teve medo e ficou do lado de fora. Estarão dois numa cama, um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Quando fala de dois numa cama, está falando do quê? Marido e mulher. Um é levado, o outro é deixado. Quem é levado? Aquele que escolheu entrar na nuvem. Quem vai ser deixado? O que ficou do lado de fora. Fala sobre 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. Em outras palavras, 5 que entraram na nuvem e 5 que ficaram do lado de fora. 5 que tiveram a ousadia, a coragem, 5 que tiveram medo. As que tiveram coragem foram para cima, subiram, estiveram com o noivo. As 5 que tiveram medo ficaram do lado de fora. Depois tiveram: abre-nos a porta. Não conheço vocês. Sabe? Se tem um grupo de pessoas com quem Jesus jamais vai se relacionar, são os medrosos. Jesus nunca vai se relacionar com medrosos. A gente vê isso no contexto da Bíblia. Em Gideão, a primeira coisa que Deus pede para purificar, para apurar o povo é: manda os covardes e medrosos voltar atrás. 32 mil. 30 mil era covarde e medroso. Se tem um grupo de pessoas com quem Jesus jamais vai se relacionar, são os medrosos. Primeiro porque medrosos negam a fé. Medrosos negam a existência de Deus. Medrosos não confessam a Jesus. Medrosos ou faz tudo errado, ou fica paralisado, ou foge da responsabilidade. Vem para novo. O convite de Deus é: vem para novo. Escolhe o que você quer hoje. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. O meu apelo para você nessa noite é: entra na nuvem. Eu quero entrar. Entrar na nuvem não é resultado de uma confissão verbal. Entrar na nuvem é resultado de um comportamento posterior. É o que você vai fazer daqui para frente que define se você for para a nuvem ou vai continuar longe dela. É o que você vai fazer daqui para frente. O meu apelo para você é: vem para a nuvem. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse tempo. Obrigado pelas tuas bênçãos. Obrigado por nos desafiar e nos levar a uma reflexão acerca daquilo que existe em nós. E se porventura há medo no coração dos teus filhos em relação ao Senhor, às circunstâncias, remove isso tudo, Senhor. Remove tudo isso. Eu peço que o Senhor abençoe os teus filhos, que o Senhor os encha da tua presença, que eles não temam aquilo que o Senhor faz, que eles não temam aquilo que o Senhor fez, que eles não temam aquilo que o Senhor ainda vai fazer, mas que eles tenham coragem de aproximar-se do Senhor, independente do que fizeram, do que estão fazendo, que eles tenham coragem de se aproximar do Senhor, e que essa proximidade possa transformá-los para a glória do teu nome. Abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, ensina-nos a acreditar mais no Senhor, além daquilo que nós já conseguimos acreditar. Leva-nos a um desenvolvimento, a uma maturidade maior em relação àquela que temos até esse momento. Vamos com a tua presença. Em nome de Jesus, teu Filho, eu peço. E eu te agradeço, Deus, no nome de Jesus. Que a tua palavra, ela continue falando na mente e no coração dos teus filhos. Que os teus filhos tenham uma semana, ó Pai, aonde essa palavra vai continuar falando no coração de cada um deles. Abençoa a semana dos teus filhos. Que todos tenham uma semana abençoadíssima. Que
segunda-feira, eu vou avisar no grupo se a nossa reunião vai ser na igreja ou se vai ser em algum outro lugar, ou como nós vamos fazer a reunião, ok? Vou conversar com os pastores para a gente estar decidindo junto como vai ser, mas